Gente, olha eu aqui de novo, voltamos e agora a gente vai fazer o quê? A correção dessas atividades que vocês acabaram de fazer. Vamos ver quem conseguiu acertar, quem não conseguiu não fica triste, faz a correção aí, tá ok? Olha só, o primeiro quesito pediu para você descrever como a água foi utilizada em cada situação. Letra A está mostrando roupas secando no varal. Então a água foi utilizada para quê na letra A? Me responda aí, voz alta, para eu ouvir. Isso. Letra A? Exatamente. A água foi utilizada para lavar as roupas. Colocaram isso? Não precisa exatamente colocar com essas palavras que eu estou dizendo. Não? Pode colocar com as suas palavras, contanto que esteja certo. Ok? Letra B está mostrando um prato de alimento. Para que a água foi utilizada aí nessa situação? Eu fico tão orgulhosa de vocês. Muito bem. A água foi utilizada para a preparação dos alimentos, para lavar os alimentos, para cozinhar os alimentos. Certo? Muito bem, parabéns. Letra C. Mostrando uma técnica aí da agricultura, que é a irrigação das plantas. Irrigação de uma planta. Para que a água está sendo utilizada? O nome já está dizendo. Para irrigar a plantação, para molhar o solo. Não é isso? Muito bem. Segundo quesito, pediu quais são os estados físicos da água e para vocês darem exemplo. A água pode estar no estado sólido, como por exemplo o gelo que a gente coloca na geladeira, né? A gente retira da geladeira para utilizar os gelos. O estado sólido também pode ser encontrado nas calotas polares, nas geleiras, né? Muito bem, na neve. Muito bem. A água pode estar no seu estado líquido, os rios, os mares, oceanos, lagos. Muito bem. E a água pode estar no seu estado gasoso. Muito bem. É a água que encontramos na atmosfera em forma de vapor. Muito bem. Parabéns. Terceiro quesito, o da latinha. Quem acertou esse? Olha só, perguntou qual das latinhas deve estar mais gelada, a da direita ou a da esquerda, e para você explicar. Observando bem as duas latinhas, a gente vê que uma está molhada por fora e a outra está enxuta, né? Então, nesse caso aí, a lata da direita, que é a que está molhada, a gente diz que está suada, né? A latinha. Essa da direita é que está provavelmente mais gelada, certo, gente? Porque ela está descongelando justamente por causa do vapor, da temperatura do ambiente, que é mais quente e faz com que aquele suco, aquela água, o líquido que está ali dentro, descongele, perca a sua temperatura. Por isso que a gente diz que a latinha da direita é que provavelmente está mais gelada, porque a água está passando, está mudando de um estado para o outro, certo? Ela estava mais gelada, mais fria e está esquentando, tá? Que é justamente o estado de condensação. Certo esse? Formule a sua resposta. Não precisa colocar exatamente como o dia está falando, não. Contanto que esteja certo. Tem que dizer qual é a latinha, tem que dizer por quê. Quarto quesito. Tem 3 frases e ele quer que você marque o X na que está certa em relação à água potável. A primeira frase diz que a água é sem cor, sem cheiro e sem gosto para ser potável. A segunda diz que a água que é potável é a água que contém sujeira. E a terceira frase diz que a água que contém micro-organismos causadores de doença. Essa água é potável, minha gente? Não. Qual é a alternativa correta? A primeira, exatamente isso. A primeira. O quinto quesito, passando esse barulho, né? O quinto quesito tá pedindo para você dizer o nome da mudança. Por exemplo, letra A. A água estava no estado sólido. Houve um aumento da temperatura. Lembra da setinha vermelha? Sólido e aí passou para o líquido. Como é o nome dessa mudança? Exatamente, fusão. Letra B. A água estava no seu estado líquido, houve um aumento da temperatura e ela foi para o estado gasoso, ou seja, ela evaporou. Como é o nome desse estado? Vaporização. Muito bem, gente.
Letra C. A água estava no seu estado líquido. A água que sai da torneira. E aí houve um resfriamento, diminuiu a temperatura. E aí a água passou para o estado sólido, congelou. Líquido para o sólido. Como é o nome dessa mudança? Exatamente, solidificação. Muito bem, solidificação. A água estava no estado gasoso, de vapor. E aí houve uma diminuição da temperatura e ela passou para o seu estado líquido. Lembra que eu falei lá da tampa da panela? Que o vapor não consegue sair, fica na tampa da panela e volta para o estado líquido. Então, estava no estado gasoso, voltou para o estado líquido, houve uma... Exatamente. Condensação. Muito bem, gente. Parabéns. O sexto quesito é para você completar. Por exemplo, a letra A disse assim: a água, aí tem um espaço para você completar, é aquela adequada ao consumo humano. É água o quê? Exatamente, água potável. Muito bem. Agora, deixa eu só... Desculpa aí, gente. Vou deixar a menina desse lado agora aparecendo também, né? As meninas um pouquinho. Muito bem. A água, letra B, a letra A é água potável. Vai colocar o nome potável aí na letra A. A letra B diz assim: precisamos beber água para repor o que nosso corpo perde diariamente. O que é o nosso corpo perde diariamente? O líquido. Muito bem, muito bem. O líquido, tá? E a gente precisa ingerir muita água para repor esse líquido. Então, qual é a palavra que você vai botar na linha? Líquido. Certo. Letra C diz assim: é muito importante economizar água porque a maior parte dela é e está nos oceanos. É o quê? Doce ou salgada? Já dei a dica. Salgada. A maior parte é salgada e está nos oceanos. Ok? Muito bem. Para a gente terminar a nossa correção, o sétimo quesito pede V ou F. Primeira frase diz: a água do mar é potável. Tá certo isso? A gente pode beber a água do mar. Às vezes a gente até bebe quando vai dar aqueles timbu na praia e engole aquela água, né? Sem querer. Mas não que a gente possa consumir diariamente. Não é isso? Então essa alternativa é falsa. Muito bem. A segunda frase diz: alguns seres vivos não precisam de água para viver. Tem alguns seres vivos que não precisam de água para sobreviver? Não. Essa alternativa é o quê? Exatamente. Falsa. E o sétimo quesito, ainda, a última frase diz: embora a quantidade de água no planeta seja abundante, ou seja, em grande quantidade, a água potável é rara. A gente tem dificuldade em encontrar água potável. Tá certo isso? Verdadeiro, muito bem, porque a água doce ela é encontrada em menor quantidade. E foi isso. Essa foi nossa atividade de hoje. Gostaram? Acertaram mais ou erraram mais? Se Deus quiser, acertaram mais. Não é verdade? Muito bem. Tchau, gente. Até a próxima aula.